Olá, pessoal! Nesta aula, trago a vocês a segunda e última parte de reações químicas. Vamos lá? Classificação das reações químicas. Veja, pessoal, reações de síntese ou adição são as reações onde temos dois reagentes e um produto. Lembrando que esse tipo de reação pode ser com dois reagentes como substâncias compostas ou dois reagentes como substâncias simples. Dois reagentes, um produto. Reação de adição. Simples assim. E tem também a reação de decomposição ou análise. É meio que o contrário da adição, ou seja, é uma reação onde teremos um reagente e dois produtos. Na verdade, dois ou mais, geralmente são dois. Nesse caso aqui, nós temos o exemplo do ácido carbônico se decompondo em água e CO2. Tem-se também situações em que o reagente dá origem a duas ou mais substâncias simples. Lembrando, uma substância num reagente e duas ou mais no produto é uma reação de decomposição. Lembrando que a reação de decomposição também pode ocorrer perante o calor, é chamada de pirólise. Tem também reações de decomposição que ocorrem mediante a presença de luz, são as reações chamadas de fotólise. E tem também as reações que ocorrem mediante a descarga elétrica, são as reações de eletrólise. Agora, pessoal, reações de simples troca ou deslocamento. Vamos ver primeiro as reações de deslocamentos por não metais. E aí, para entender melhor, precisamos prestar um pouquinho de atenção na reatividade dos ametais, que na verdade é a mesma sequência de eletronegatividade, já vista em aulas passadas. Então, perceba que o elemento mais reativo é o flúor. E aí vai seguindo até chegar no hidrogênio. Olha o exemplo, pessoal. Nós temos aqui o cloro reagindo com NaBr, produzindo Br2 e NaCl. Esta reação ocorre porque o cloro, que está aqui na substância simples, é mais reativo do que o bromo, que está aqui na substância composta. Lembrando que estou comparando aqui um não metal com outro não metal. Como a substância simples é mais reativa, então ela desloca o bromo, ou seja, ela ocupa o lugar do bromo e o bromo vem a ocupar o lugar da substância simples. Observe aqui no produto que nós temos agora o bromo como substância simples, sendo que antes era o cloro. E o bromo estava ligado ao sódio. Agora quem está ligado ao sódio é o cloro. Veja que houve uma troca. Por isso que se diz simples troca. Lembrando que quem provocou essa reação foi a substância simples. Observe se tivesse na substância simples o bromo e colocasse para reagir com NaF, essa reação não iria ocorrer. Por que não? Porque a substância simples aqui agora é menos reativa do que a substância composta. Observe que quem está na substância simples é o bromo e quem está na substância composta é o flúor. Então, a substância simples precisa ser mais reativa para que a reação ocorra. Caso contrário, a reação não ocorre. Agora vamos ver os deslocamentos por metais. Observe a sequência de reatividade dos metais. Lembrando que o hidrogênio está aqui de vermelho, não é metal, mas ele é o marco divisor aí dos metais mais comuns com os metais nobres. Lembrando que o hidrogênio, em várias situações, tem propriedades que se assemelham com os metais. Agora veja bem, nós temos aqui o ferro como substância simples reagindo com sulfato de cobre. Essa reação produz sulfato de ferro e produz o cobre. Veja que aqui ocorreu uma simples troca. O ferro é metal e o cobre também. Ambos trocaram de lugar. Veja que agora a substância simples passa a ser o cobre e o ferro passa a constar na substância composta. Isso só foi possível porque o ferro é bem mais reativo do que o cobre. Agora veja se fosse o contrário. O cobre como substância simples reagindo com sulfato de ferro. Essa reação não ocorreria, porque o cobre é menos reativo do que o ferro. Agora observe esse exemplo. O sódio, como substância simples, reagindo com HCl. Veja que no HCl não tem metal, porém o hidrogênio aqui tem propriedades parecidas. Então ele vai funcionar aqui como se fosse um metal. Veja que o sódio é mais reativo do que o hidrogênio.
então o sódio vai deslocar o hidrogênio e vai ficar desse modo. O sódio ocupa o lugar do hidrogênio e o hidrogênio ocuparia o lugar do sódio. Então veja, pessoal, que o sódio é mais reativo do que o hidrogênio. Desse modo, o sódio desloca o hidrogênio. Então o sódio agora vai ficar ligado com o cloro e o hidrogênio fica deslocado, ou seja, vai ocupar o lugar da substância simples. Mas o hidrogênio existe na forma molecular, por isso que se deve colocar o 2 aqui embaixo. Então nós temos H2. Para que a equação fique balanceada, se aqui nós temos 2 hidrogênios, lá no reagente tem que ter 2 também. Então coloca-se o 2 na frente da fórmula. Como aqui agora ficou com 2 cloros, veja que depois da seta terá que ter 2 cloros também. Então põe-se o 2 na frente do NaCl. Como aqui ficou com 2 sódios, lá no reagente tem que ter 2 sódios também. Então põe o 2 na frente do Na. E desse modo, basta fazer só uma indicação. Esse H2 é gasoso, é uma substância volátil. Então a setinha apontando para cima. Agora veja, se coloco o cobre para reagir com HCl, a reação não ocorre. Por quê? Porque o cobre é menos reativo do que o hidrogênio. A ação do HCl, que é o ácido clorídrico, sobre o ferro e o cobre. Veja essa ilustração. Aqui tem-se um prego de ferro em presença de ácido clorídrico. Veja as bolinhas em volta do parafuso. Isso aqui é o gás hidrogênio que está se desprendendo dessa reação. E observe aqui um fio de cobre onde nada acontece, porque o cobre não reage com HCl, uma vez que o cobre é menos reativo do que o hidrogênio que tem no ácido. Agora, o ácido nítrico e o ácido sulfúrico concentrados reagem com metais nobres, mas não liberam hidrogênio. Geralmente, produz sal, água e óxido. Olha essa ilustração. Tem-se aqui uma solução que está dissolvendo o ouro. Essa solução é conhecida como água régia. Ela é composta por ácido nítrico com HCl concentrado, ambos ali formando uma solução que é capaz de dissolver até o ouro. Olha que interessante. Agora, reações de metais em água. Os metais alcalinos e também os alcalinos terrosos reagem violentamente com água. Olha esse exemplo. Tem-se aqui o sódio, que em contato com a água produz uma base, que é o hidróxido de sódio, e também libera hidrogênio. Conforme é observado nessa ilustração, uma reação bastante violenta. Agora, os metais comuns reagem com água quente. Olha que interessante, o zinco, em presença de água quente, produz o óxido de zinco e libera gás hidrogênio. Veja que nós também temos aqui uma reação de simples troca. Outra coisa, pessoal, os metais nobres não reagem com água. Agora, vamos ver as reações de dupla troca ou substituição. Veja bem esse exemplo. Nós temos aqui o cloreto de cobalto, no estado aquoso, reagindo com a base hidróxido de sódio, e aqui produz uma base, hidróxido de cobalto. Veja a setinha para baixo, indicando que aqui nós temos um precipitado, já que é uma base insolúvel. Lembrando, pessoal, que as bases formadas por metais alcalinos e também alcalinos terrosos, com exceção ao hidróxido de magnésio, tendem a ser bases solúveis. Os demais metais, quando formam base, tendem a ser insolúveis em água. Agora, aqui também produz o sal de cozinha, o NaCl no estado aquoso. Agora, um outro exemplo, o carbonato de sódio, reagindo com ácido clorídrico, produz aqui sal de cozinha, cloreto de sódio, e também ácido carbônico. Agora veja, o ácido carbônico é extremamente instável, logo ele se decompõe, produzindo água e liberando o gás carbônico, que é um gás bastante volátil. Agora, pessoal, para ficar um pouco mais simples, eu vou explicar detalhadamente como se dá esta dupla troca. Aqui a gente vai desfazer a ligação. Veja que nós temos aqui o cobalto e o cloro. Aí a gente separa aqui, ó, o cobalto e o cloro. Veja bem, o valor que está aqui é 1. Aí esse 1 vem para o cloro e fica negativo. E o que tem aqui é o 2, volta lá para o cobalto e fica positivo. Então aqui a gente está desfazendo a ligação iônica, pelo menos simbolicamente. Aqui, ao separar, fica o Na e
o OH. A carga aqui é 1 e aqui também é 1. Então, o metal fica com a carga positiva e o não metal com a carga negativa. Desse modo, o que é positivo aqui se atrai com o que é negativo aqui. E o íon cobalto, unindo-se com o íon hidroxila, formará o COOH. Como aqui tem duas cargas positivas, esse 2 vai vir para o OH. E a carga do OH é 1, então esse 1 vem para o cobalto. Então ficará assim, ó, entre parênteses, o 2 aqui. Lembrando que esse 2 pertencia ao cobalto. E desse modo, o Cl com Na se une e vai formar o NaCl, um para cada. Então fica desse modo. Agora, em termos de balanceamento, veja bem, se aqui tem duas hidroxilas, quer dizer que aqui, para ficar com 2 também, terá que colocar o 2 na frente. Se aqui tem 2 sódios, o 2 vai ficar aqui também na frente, para ficar 2Na. Veja que ao colocar 2 na frente, altera o Cl também, vai ficar 2 cloros. E aqui nós também já temos 2 cloros. Tem um cobalto aqui, tem um cobalto aqui. Desse modo, a equação fica devidamente balanceada. Já aqui, ó, o sódio separa do CO3, lembrando que o índice que está no sódio é 2 e o 2 vem para cá, vai ficar 2 menos. Como aqui só tem um CO3, essa quantidade aqui de 1 vem para cá e fica positivo. Do mesmo modo, o H se separa do Cl, o Cl, que é mais eletronegativo, fica com a carga do hidrogênio, que é 1, e o 1 do cloro vem para o hidrogênio. Fica desse modo. Então, a carga positiva une-se à carga negativa, ficando NaCl. Um aqui e um aqui, fica um para cada. Agora, o CO3, 2-, se une com o H+. Aí vai ficar H e o CO3. CO3. Agora veja, a carga do H é 1. Aí ele vem para o CO3. Então é como se aqui tivesse 1 e 1 desce para o CO3. Não altera nada. E a carga do CO3 é 2-. Então esse 2 desce para o H. Então aqui, como tinha 2-, o 2 desce para cá. Então esses dois componentes reagiram e produziram esses 2. Para conferir o balanceamento agora, veja bem, aqui tem 2 sódios e aqui só tinha 1. Então ponho 2 na frente. Aí nós temos 2 sódios e 2 cloros. Para ficar com 2 cloros aqui, coloco um 2 na frente. Aqui agora tem 2 hidrogênios e aqui também. Tem um CO3 e aqui também tem um CO3. Desse modo, essa equação se encontra devidamente balanceada. Agora, esse ácido aqui, que é o ácido carbônico, ele é muito instável. Logo, ele desidrata. Então, ele perde aqui uma molécula de água. Então, H2CO3 menos H2O, sobrará apenas o CO2. E o CO2 é uma espécie bastante volátil. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado da aula. Se gostou, deixa aquele joinha, se inscreva no canal e divulgue aos seus contatos. E até a próxima aula. Tchau, pessoal!